Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de videocast. Eu sou Bianca, do Departamento de Comunicação da Zelles Vogler, e hoje o tema do nosso videocast são tendências em alimentos e bebidas sobre o relatório da NutriConnection para 2026. Hoje eu estou com convidados muito especiais aqui. Eu trouxe o Regis, que é o gerente de marketing Latam lá da Zelles. Muito obrigada por ter vindo, Regis. Olá, pessoal. Nós vamos falar sobre o relatório da NutriConnection. Claro que estamos com o Ari, que é da NutriConnection. Muito obrigada pela presença, Ari. Legal, eu que agradeço a oportunidade de poder falar do nosso relatório de tendência em alimentação saudável, que já vamos falar hoje sobre a sexta edição e já estamos preparando a sétima. Perfeito. Para complementar mais a conversa, a gente convidou também a nutricionista Natália Lopes. Muito obrigada, Natália, pelo tempo, pela exposição. Eu que agradeço o convite. Para começar o episódio, eu vou falar um pouquinho sobre a empresa Zelles Vogler, tá? Há 36 anos atrás, surgiu uma ideia de uma necessidade que veio do mercado de ter uma distribuidora de ingredientes com foco em alimentos e bebidas. E foi aí que nasceu a Vogler. A Vogler começou pequena, com um colaborador, 4, 6, até que cresceu e se tornou a empresa que vocês conhecem hoje. Temos uma estrutura com 170 colaboradores, temos mais de 10 mil metros quadrados de estoque, temos uma filial em Recife para atender toda a região Norte e Nordeste e temos 3 laboratórios de aplicação e inovação na nossa estrutura. Bom, pessoal, muito obrigada novamente pela presença de vocês, tá? A gente que agradece. Eu queria que vocês começassem. Natália, por favor, se apresenta, fala um pouquinho do seu trabalho e depois o Ari se apresentar, falar um pouquinho sobre a NutriConnection e o relatório, por favor. Perfeito. Bom, eu sou nutricionista de formação, tenho mais de 15 anos de experiência. Durante esses anos, eu trabalhei praticamente de forma concomitante, tanto na atuação clínica em consultório, então tenho uma especialização em obesidade, emagrecimento e mestrado na área de composição corporal, especificamente na área de sarcopenia em idosos, e em paralelo também desenvolvi vários trabalhos em marketing científico. Então, eu tenho muito esse objetivo, né, de traduzir a ciência de alguma forma para aplicação prática, fazendo esse meio do caminho, né, entre o que as empresas trazem e o que a gente precisa no consultório. Também levando esse conteúdo para outros nutricionistas através de aulas que eu dou em pós-graduação, palestras, enfim. Perfeito, Natália. Pode E falar, aí? Ari. Bom, eu preciso me apresentar? Então tá bom. Bom, antes de mais nada, mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado, Natália, por estar aqui com a gente também. Eu sou o Ari Bucioni, eu trabalhei no mundo corporativo muitos anos e depois que eu terminei a minha jornada, eu decidi continuar tentando compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho, mas eu mudei um pouco o rumo das coisas e nós fundamos a NutriConnection, né? A NutriConnection é uma empresa que ela tem como objetivo realmente fazer uma conexão com a nutrição. Esse é o nosso maior objetivo, né? Mas a gente quer fazer uma contribuição consciente, uma contribuição com o pé no chão, uma contribuição baseada em ciência. A gente fala de marketing, a gente fala de comunicação, a gente fala de várias ferramentas que são importantes, mas a gente tem na nossa essência o cuidado de ter a contribuição da nutrição para a boa saúde e o bem-estar. Então esse é o nosso objetivo e hoje estamos aqui no mais uma sessão, nós vamos falar do nosso relatório, mas como apresentação eu espero que realmente tenha ficado claro por que é que eu estou aqui hoje. Sim, sim. E eu achei legal que você comentou, né? Que essa é a sexta edição, é isso? Exatamente, Regis. A gente despretensiosamente começou com um relatório, que a ideia do relatório não era substituir os grandes relatórios como são produzidos por empresas conceituadíssimas como Mintel, como Euromonitor. Não era essa a nossa intenção. Nossa intenção é preencher um gap que existe entre um grande potencial e uma realidade brasileira. Então, nós fomos a fundo estudar realmente o que é que o brasileiro precisa consumir. E a gente começou com esse movimento e com apoiadores, como sempre,
ex-Vogler e agora Azelis, né? Uhum. Sempre acreditou no nosso trabalho e nós conseguimos realmente chegar na 6ª edição, que é uma previsão de tendências para o ano de 2026, que nós já estamos correndo, ou seja, temos um prazo de validade relativamente curto, então a gente já corre preparando o 2027, que será a 7ª edição. E eu acho legal também, o relatório de vocês tem um diferencial. Ele tem a visão corporativa, porque você já esteve do nosso lado, né? Você sabe as dores que nós temos, né? Quais calos, né? Nós enfrentamos aí no dia a dia. Então, o relatório, ele acaba tendo essa visão, trazer esse olhar mais corporativo, né? E aí, fica para vocês que tenham curiosidade, ou que queiram conhecer o relatório, né? Nós somos apoiadores, né? Nós temos um relatório, nós fazemos os nossos trabalhos de tendências também baseado no relatório. Então, o relatório é uma das nossas ferramentas. Então, nos procurem também, quer conhecer um pouquinho mais, a gente compartilha, porque a ideia é essa, né, Ari? Isso é importante, porque o relatório, ele tem os apoiadores, e o apoiador praticamente é o que divulga o nosso relatório. A gente tem ele no site, mas o apoiador é que toma o relatório na sua estratégia e passa para os seus clientes. Então, esse é o nosso objetivo. A gente chega nas pessoas que têm interesse, ou a indústria, ou o consumidor, ou o profissional de saúde, não importa de quem estamos falando, mas ele chega através do trabalho de vocês. Excelente. Legal. Complementando o que o Regis falou, o relatório realmente é muito completo. Pessoal, vale muito a pena. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês se inscreverem e baixarem o relatório. É um relatório muito completo, ele fala de diversos temas, até o que eu achei legal, o impacto no varejo de outras indústrias também, eu achei muito, muito bacana. Então, vou deixar o link aqui para vocês se inscreverem e baixarem. Legal. Ari, quais são as principais tendências que você trouxe para 2026 nesse relatório? Olha, a NutriConnection, como eu falei, ela é uma empresa, uma consultoria que realmente tenta focar o lado, digamos, da realidade. O que é que o consumidor está buscando, né? E a nossa ideia é fazer com que não você conheça as tendências, porque muitas vezes você conhece a tendência e corre atrás para atender. Nós queremos que os nossos leitores, quem usa o relatório, saia na frente, antes das coisas acontecerem, né? Então, o que nós fizemos? Nessa nossa evolução, a gente teve algumas mudanças, né? O atual modelo, e eu vou chegar na sua pergunta já, ele é uma observação da indústria de alimentos, incluindo alimentos, bebidas, suplementos, tudo que realmente contribui para uma boa alimentação e uma boa nutrição, mas também a gente olha isso dentro do mundo corporativo, porque tudo isso está dentro do mundo corporativo. Então você vê, por exemplo, você fala do Ozempic, fala do GLP-1, você está falando de saúde, mas está falando também de algo que é um negócio, que tem uma tendência de crescimento, né? E a gente também fala da sociedade. São 3 esferas, uma englobando a outra, e essas 3 esferas, elas trabalham para o consumidor. Em termos de tendências para a indústria de alimentos, para alimentação e nutrição, a gente tem coisas muito claras que vêm se repetindo e se reforçando. Basicamente, a proteína ela vem vindo forte e cada vez mais, através de várias ações do mercado, ela vem se reforçando. Suplementos também, inclusive a gente nunca viu tanto movimento de suplemento como vê agora. Vê o movimento de lançamento e vê o movimento regulatório também controlando bem esse mercado para que nós tenhamos produtos de boa qualidade. A gente também fala muito de o mundo dos bióticos. O que é o mundo dos bióticos? São as fibras, são os pré-bióticos, são os probióticos, são os simbióticos, são os pós-bióticos. Tem aí os fermentados, tem os kefirs, os kombucha, tem uma série de produtos que estão dentro desse mundo dos bióticos e que vem tomando corpo. E também a gente hoje vê uma tendência muito clara da funcionalidade.
Então, o alimento ele não apenas mata a minha fome, mas ele tem que ser algo que cuida da minha saúde. Isso sempre veio e cada vez se reforça. São as 4 maiores tendências que a gente vê nesse segmento. Legal. É interessante isso, né? Quando a gente fala de bióticos, eu acho que você comenta isso há muito tempo, né? Eu falando... E talvez seja um dos primeiros que acabou trazendo esse tema, né? Mas você comentou também uma questão sobre a mudança, né? A esfera da sociedade, que aí eu vou trazer para o consumidor. Né? Isso. Vamos falar de consumidor. Pensando no comportamento deles, você destacaria alguma mudança que foi mais marcante nesses últimos anos? Olha, Regis, é muito legal essa sua pergunta e é até bem fácil para eu responder, porque, na verdade, o consumidor muda. Muda. Ele muda constantemente e as mudanças são cada vez mais rápidas, né? Então, você hoje tem um consumidor que é extremamente preocupado com a sua própria dieta, com a sua própria nutrição. Depois a Natália vai falar mais alguma coisa, mas, na realidade, você vê hoje até aquele processo de fidelização às grandes marcas, ele começa até a ser um pouco alterado, porque às vezes a grande marca não tem o produto que ele está buscando, então ele vai buscar em outras alternativas. Ele fica meio inseguro, porque ele vai consumir uma marca que ele não conhece, que ele ainda não tem um histórico para poder fazer uma referência, mas ele vai buscar, porque aquela marca está oferecendo aquilo que ele está buscando. E aí a gente vai ter que... O episódio não vai ser suficiente, porque a gente vai ter que conectar isso com inteligência artificial, e aí a gente vai ao mundo corporativo e vai à sociedade, né? Tem hoje o consumidor, ele se acha médico, ele se acha nutricionista, ele se acha professor de educação física, ele se acha tudo, porque a inteligência artificial disponibiliza isso. Isso é bom por um lado, por outro lado também quebra uma coisa chamada equilíbrio. Tem que existir um equilíbrio, nem lá, nem cá. Tem que haver o que é correto. Eu acho que é um gancho para a gente inserir a Natália na conversa, né? Isso. Porque quando a gente comenta sobre a questão do consumidor ter acesso às informações, ele tem acesso a informações boas e tem acesso a informações ruins, né? Sim. E eu acho que esse é um gancho para a gente falar e o papel da nutrição, né? Dos Sim. profissionais de nutrição. Porque hoje eu vejo isso como uma profissão que ela está sendo mais valorizada, mais reconhecida. Isso é uma opinião minha, tá? Aham. Mas eu imagino que é algo que vem crescendo, né? E como é essa tratativa com o consumidor para fazer essa conexão com essa nutrição saudável, nutrição inteligente? Visto que quando a gente fala de Brasil, se a gente se alimentasse com o nosso alimento tradicional, arroz, feijão, uma proteína, Maravilhoso. resolveu tudo na vida, né? Resolveu tudo na vida. Mas não é essa a verdade, né? E aí, como que a gente pode brincar com essa questão da nutrição com a indústria? Olha, esse é um assunto que também a gente poderia falar muito aqui, né? Mas o Ari trouxe uma questão que eu acho que a gente pode partir daí, que é a inteligência artificial, né? Então, quando eu estava na faculdade, quando eu me formei, não existia inteligência artificial. Então, os pacientes procuravam os nutricionistas muito restrito àquele perfil de preciso emagrecer e queriam um cardápio contado em calorias, com porções certinhas para poder seguir, colar na geladeira e seguir, né? E eu até brinco, às vezes, com os alunos, quando eu dou aula, que eu falo, gente, hoje os pacientes não precisam mais de nós para montar um cardápio. Né? Eles podem usar a inteligência artificial, ele coloca as informações dele e ele vai ter um cardápio. Então, se você só se preocupar em saber montar um cardápio adequado, esquece, você vai perder o seu trabalho. Agora, se você conseguir entregar para o paciente mais do que um cardápio, entregar para eles esse conceito do que do filtro que ele precisa fazer de informação, porque ele é bombardeado de várias informações, então muitas vezes eu gasto mais de metade da consulta desmistificando os mitos que o paciente vê na internet, recebe no WhatsApp. Eu trabalho muito com idoso, então idoso é o WhatsApp o tempo inteiro. Isso não é uma
tendência muito forte em termos de sociedade, tá? Sim, Cuidar da Exato. longevidade, né? Exato. Então, eles vêm com essas informações, então o meu papel é muito mais de acolher aquele paciente, de desmistificar todas essas informações, de mostrar de como ele coloca na prática aquele cardápio que muitas vezes ele já sabe o que ele tem que fazer, mas que falta o domínio ou as ferramentas para conseguir seguir aquilo e, de fato, mudar estilo de vida, mudar alimentação, tratar doenças, prevenir doenças. Então, é muito mais um trabalho nesse sentido. E aí entra muito as estratégias, porque muitas vezes ele não vai conhecer todos os produtos disponíveis no mercado, ele não vai ter o discernimento para fazer uma boa escolha com Perfeito. relação à marca, com relação à composição, a saber em que momento ele deve priorizar um alimento fresco, em que momento ele pode inserir um alimento industrializado. Porque ou ele chega achando que todos os alimentos industrializados são ruins, né? Sem nenhum critério, ou ele só se alimenta de suplementos, ou quer trocar, né? A alimentação básica, o nosso arroz e feijão, que quase nenhum paciente mais come, quer trocar integralmente por um suplemento. Então, a gente tem que ir muito ali, justamente buscando equilíbrio e propondo esse equilíbrio para o paciente. Equilíbrio é a palavra, né? Equilíbrio é a Sim, palavra. Até em nutrientes, né? Porque a gente vive um boom das proteínas, né? Muito associado às dietas de emagrecimento. E muitas vezes eu preciso lembrar para o paciente: olha, você não precisa só de proteína. Você precisa de outros Sua nutrientes dieta também. Sim. uma combinação de É uma elementos combinação. com biodisponibilidade, que ajudam a fisiologia, uma série de detalhes Exato. que a inteligência artificial não fala. Não Por faz. quê? Porque a inteligência artificial ela só vai responder aquilo que eu pergunto, mas ela não tem o conhecimento que tem o profissional que está do outro lado e que sabe realmente todas as implicações. E até também associar, né, o que nós precisamos biologicamente com o que nós precisamos enquanto sociedade, né? Comida, eu sempre lembro os pacientes, é cultura, eu não quero que vocês deixem de ir a uma festa, de conviver, né, em sociedade, de participar de um almoço, não é nada disso. A alimentação saudável não exclui, né? A gente inclui todos os alimentos, as refeições, acho que é esse o caminho. Sim, legal. Legal que a tecnologia ela pode ajudar, mas ela não dá Muito. essa personalização que o nutricionista dá. Não, Não de tem jeito como. nenhum. A tecnologia, inclusive, ela se sofistica, porque realmente ela tem que existir para poder permitir que os alimentos estejam disponíveis para o consumidor, mas ela tem que tomar um cuidado também para não afetar a contribuição nutricional dos ingredientes. Sim. Então, essa combinação ela é bem clara e a gente nota muito isso, não só a preocupação do consumidor querendo conhecer mais sobre a tecnologia, aí vem ESG, sustentabilidade, vem upcycling, vem uma série de coisas, mas também tem o outro lado, né? Na verdade, é preservar aquilo que ele precisa. Sim, sim. Exatamente. Falando ainda do consumidor, né? Complementando o que você comentou, que sempre o consumidor está em mudança, está em constante mudança. E já é uma realidade que o consumidor ele busca por alimentos mais saudáveis, ele quer saber o que ele está consumindo, ele compara rótulo. Isso, eu tô nessa estatística porque hoje em dia eu chego no mercado, eu comparo o rótulo, eu quero saber o que eu estou ingerindo. A gente tá nessa era saudável da funcionalidade, da conveniência também, né? Por conta da nossa rotina. Mas agora o consumidor tá mudando mais por conta de um fator que são as canetinhas emagrecedoras, né? Eu queria ouvir a opinião de vocês dois, a do Ari, sobre o que isso afeta na indústria e o que você, Natália, escuta no seu dia a dia sobre essas canetas emagrecedoras, como que alimenta, o que você sugere de alimentação para poder suprir os nutrientes para quem usa esse tipo de medicamento? Inclusive até dentro dessa linha de posicionamento, né, que é o GLP-1, como é que ele está influenciando, inclusive agora surge o excesso, surge como é que você não vai fazer essa campanha a vida inteira, você vai fazer por um determinado período, e o que acontece depois desse período, mas vamos primeiro começar a história, depois a gente chega no final, né? Isso. Mas o GLP-1 ele é realmente uma coisa que surpreendeu a todos nós, né? Teve uma evolução fortíssima
né? Hoje é um business, né? Então você vê que dentro do relatório ele aparece nas três esferas. Na indústria de alimentos, ele aparece no mundo corporativo e ele aparece na sociedade, porque ele influenciou essas três esferas de maneira diferente. Na indústria de alimentos, para um consumidor que busca perder peso. No mundo corporativo, ele se tornou um negócio, né? E na sociedade, é toda essa atenção para o assunto e o que faz bem, o que não faz bem, onde é que está o equilíbrio, onde não está o equilíbrio, muito influenciado pela inteligência artificial. Você vê que tem alguns elementos que a gente vai falar praticamente o momento todo, né? Hoje em dia, é uma busca de ingredientes que contribuam para uma dieta que acompanhe o processo gerado pelo GLP-1. Então, não vou nem entrar na sua parte, daqui a pouco você entra com o seu conhecimento, mas basicamente existe esse processo. Então, eu estou usando a caneta, né, as canetinhas aí, e agora, o que eu como durante o processo e depois do processo? Isso aí é uma tendência, quem tiver proteína, quem quer estar nesse segmento, Regis, e não acompanhar essa tendência, fica fora. Né? Então, o relatório deixa bem claro isso. Mas eu deixo agora para a Natália falar um pouco da visão da nutrição sobre o GLP-1. Eu encaro o GLP-1 como uma estratégia, como a gente já teve em vários outros momentos, né? Outros medicamentos, ou fases em que a gente teve muitas pessoas procurando cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Então, é uma das estratégias e eu acho que cabe muito bem em algumas situações, porque os pacientes precisam, de fato, de uma ajuda ali naquele processo de emagrecimento. O erro está em colocar no medicamento toda a expectativa do emagrecimento e ignorar que é necessário uma mudança de estilo de vida, não só da alimentação, mas da atividade física, cuidar da qualidade do sono, cuidar do intestino. Novamente o equilíbrio, né? Novamente o equilíbrio, porque de fato eles não vão usar aquele medicamento a vida inteira, em algum momento eles vão precisar desmamar, né, interromper o uso, e como outras estratégias que historicamente a gente já acompanhou, a tendência é que o paciente volte a ganhar peso. A gente tem estudos hoje já mostrando que quando interrompe, volta a ganhar peso. Então, esse é um princípio. No consultório, eu recebo muito dois tipos de paciente. Aqueles mais preocupados, que querem usar o medicamento, que estão iniciando o medicamento, que têm essa consciência e querem associar a alimentação, a atividade física para ter um resultado mais duradouro, e aqueles que me procuram já quando começam a perder peso demais, massa muscular demais, e aí precisa interromper esse processo de perda de massa muscular, de deficiências nutricionais, porque o medicamento tira o apetite, então o paciente não consegue mais comer todos os alimentos que comia antes, e aí, inevitavelmente, a gente tem deficiências nutricionais. Nesse momento, muitas vezes a gente não vai conseguir entrar com o alimento em si, porque o paciente já não tem mais o apetite. Então, a gente vai fazer uso de suplementos ou de alimentos enriquecidos para suprir essa necessidade que o paciente apresenta durante essa terapia. Olha, eu acho que nós estamos dando aqui uma amostra do que é a realidade, né? Porque esse é um assunto, talvez dê para fazer 2 webcasts, dá para fazer 3, 4, porque tem muita coisa envolvida. Sim. Mas eu acho que fica bem claro, e novamente, a gente vai falar várias vezes aqui, desculpe você que está ouvindo a gente, né? A gente vai falar muito de equilíbrio, porque a gente gosta do equilíbrio, e o equilíbrio é realmente a fórmula que vai definir a dieta equilibrada, equilíbrio, né? A dieta que traz benefício de saúde, que traz o componente nutricional necessário. Mas vamos para a próxima, senão a gente vai ficar... Mas é literalmente uma conversa de boteco, né? A gente puxar uma cadeira e começar a conversar. E quando a gente fala desse momento de LP1, tem a questão... A hype leva o pessoal, quero saber o que é, e aí tem aquele efeito manada, né? Sim. Aí sai todo mundo descontrolado, quero comer, quero comprar, não sei o que eu quero comer. E aí você até comenta na questão da deficiência de alimentos, de nutrição, né? Mas também tem uma questão sensorial. A gente bateu um papo antes da gente começar aqui esse bate-papo nosso, né? Ih, bate-papo.
ok? Mas falando sensorialmente, o que que você sente falta? Quais são os formatos que você enxerga que dentro do seu consultório, dentro do que você conhece, do seu expertise, né? Que falta na indústria de alimentos? E aí, Ari, complementando também, tem esses formatos dentro do formato sensorial, sabor, etc., dentro do relatório, né? E aí passa a pergunta aí para vocês dois. Acho que falando de consultório, hoje a gente tem uma variedade de produtos, tanto alimentos como suplementos, a gente tem tem para todos os gostos, né? A verdade é essa, a gente tem muitas opções no mercado. Ainda assim, faltam algumas coisas. Então, algo que eu não consigo ainda atender quando os pacientes me pedem é questão de alimentos práticos para carregar ou um suplemento salgado, por exemplo, né? Então, a gente tem muitos suplementos doces, os produtos industrializados de fácil de colocar na bolsa e levar, né? São normalmente doces. Né? Então, muitos pacientes trazem essa necessidade do sabor, do salgado, da necessidade. Às vezes, ali no finalzinho da tarde, eles querem comer uma coisinha salgada. Nossa, estou amando ouvir isso, porque nós temos protótipos desenvolvidos exatamente com essa pegada. Este ano, nós fizemos uma linha de protótipos, né, para a gente entender essa jornada do consumidor, desde o café da manhã até a hora de deitar, né? Uhum. E não pode ser doce. Sim, Todo o tempo, né? E a gente pensou nesse público do GLP-1, né? Porções pequenas, porções alimentos salgados, com nutrientes, com fibras. Pode falar, fica à vontade. Então, eu ia falar que nessa questão da porção também é um ponto, porque muitas vezes as porções que vêm são maiores do que a gente indicaria ou que o paciente tem a capacidade de comer. Então, ter a opção de porções menores também é algo que atenderia. Sim, E legal. olha que eu converso com várias empresas de alimentos, de suplementos, que eu recebo as visitas, os representantes no consultório, e há anos essa é uma solicitação. Então fala da gente que nós temos solução. E você, Ari, o que nós temos no relatório Vamos relacionado? falar sobre a sensorialidade, né? Uhum. A sensorialidade, ela sempre vai existir, né? Os nossos sentidos, nós vivemos aqui num cérebro que tem uma vibração que dá muita atenção ao paladar, à visão, ao tato. Então, isso sempre vai existir. Porém, começa a perder um pouco essa unicidade, né? Porque antigamente a gente falava sabor e saúde, né? Porque eu quero consumir algo que faz bem para a minha saúde, mas tem que ser gostoso, né? Eu me lembro no começo, quando eu ainda estava no mundo corporativo, dentro de uma empresa, né? Que eu trazia as amostras dos meus clientes e o pessoal lá em casa já dizia, tá bom, já sei que faz bem para a saúde, mas como é que é o sabor? Tem que ser gostoso, né? Então, isso não se perdeu, pelo contrário. A gente vê isso crescer. O que acaba acontecendo é que existe também outros elementos que passam a fazer parte da prioridade, né? Então, por exemplo, nunca se falou em cognição, nunca se falou tanto em emocionalidade, né? Como se fala agora. Então, tudo isso que era válido continua sendo válido, vai continuar crescendo, mas tem que ser agregado a outros elementos. Então, a parte do envelhecimento, a parte da cognição, a parte do sono, a parte realmente dessa recomposição necessária, que, como a Natália falou, não é um elemento único, mas é um conjunto de elementos que fazem realmente, que propiciam uma condição de bem-estar, é que a gente tem que considerar, e o relatório fala muito sobre isso. Eu estou simplificando bastante, até porque seria impossível um relatório do tamanho que ele tem, com o número de informações que ele tem, a gente tratar aqui. Então, teria que ser um webinar, né? Basicamente teria que ser uma sessão muito grande. Mas a sensorialidade não perde, ela apenas começa a ser agregada com outros elementos que estão muito mais ligados à funcionalidade do alimento funcional, né? Show de bola. Bacana. Falando agora do mundo,
complementando, né, do mundo corporativo no seu relatório. O que você enxerga de movimento que a indústria vem fazendo, pensando, né, no mundo corporativo sobre funcionalidade, sobre conveniência e também para Natália, no consultório, né? Como que você faz para associar a dieta dos seus pacientes? É bem interessante isso, né? A gente fala praticamente desde o primeiro relatório. São 2 temas que a gente trouxe e a gente até pensou, puxa, será que isso não vai, ao contrário de que a gente esteja trazendo uma informação nova, nós vamos espantar o nosso leitor com conceitos que ainda não estavam realmente sacramentados ou sedimentados como estão hoje. O ESG, a sustentabilidade que está dentro, né? É algo que a gente fala muito, e a digitalização, que agora a gente trocou por inteligência artificial, mas é exatamente a mesma tendência, né? Então, o que existe hoje é realmente um consumidor que ele quer saber. A marca que não passar a informação que ele está buscando e ele sempre quer saber mais, não é só a composição, porque antigamente ele olhava a composição, não entendia direito, tal, coisa, mas era o que ele olhava. Agora ele quer saber de onde vem, como é que foram tratados os animais, como é que foram tratadas as pessoas que produziram, ele quer saber uma série de informações que tem que estar aí. E agora vamos ver o lado do consumidor, quando ele vai procurar o nutricionista para poder entender melhor o processo. Eu acho que a gente pode até dividir um pouco, porque eu percebo que existem pacientes, né, e até que eu acompanho, que ainda não se preocupam com isso, que ainda é algo distante. Mais uma vez, né, eu acompanho muitos pacientes a partir de 50, 60 anos, e talvez esse público não tenha ainda se sensibilizado com essas questões, né? Por outro lado, a maioria dos pacientes jovens que eu atendo, eles têm uma procura por alimentos que trazem ali, ou usam marcas de suplementos ou alimentos que tenham essa preocupação com o meio ambiente. Muitos dentro já da linha de alimentação plant-based, ou vegetarianos, ou veganos. Então, eu até brinco, né? Eu não sou especialista em veganismo, por exemplo, ou, né, em pacientes veganos, mas é impossível não conhecer. Não dá para ficar fora, né? Não tem como ficar fora, porque muitas vezes o paciente vai me procurar por outra razão e ele é um paciente vegano ou um paciente vegetariano e que traz essa agenda, né, ali pro consultório, essa preocupação com marcas sustentáveis. Você vê como o consumidor vem com uma série de requisitos que não existiam antes, né? Não. Antigamente a sensorialidade praticamente atendia tudo, né? Eu quero comer e é gostoso. Agora não, eu quero comer, mas eu quero saber como é feito, como é que ele faz bem para a minha saúde, e eu tenho já essas minhas regras e eu não vou abrir mão do que eu já tenho. É isso mesmo. Já tive pacientes que, olha, eu só consumo produtos da marca XYZ, e aí eu tinha, né, que traçar ali todas as metas, todo o planejamento a partir daqueles alimentos que eles traziam como de consumo. Nossa, Eu não sei se nós estamos facilitando a vida dos nossos ouvintes aqui, né? O pessoal que está acompanhando a gente, ou se a gente está criando novos elementos para pensar mais um pouco, né? mas eu acho que esse é um pouco do nosso papel também, né? Um papel provocador, trazer os insights, Exatamente isso. trazer as uma provocação informações positiva, né? e depois conversar conosco, né? claro, Eu acho que essa é a ideia, para a gente fazer uma ponte, né? E aí vocês estão falando, então, da questão de saúde com propósito, né? E aí, quando a gente fala de saúde com propósito, eu acho que a gente cai também numa outra categoria que, indiretamente, vocês falaram, das gerações, né? Isso. Então, nós temos gerações, não lembro agora, são 4, 5 gerações consumistas, e muitas vezes a geração não é o shopper, né? Mas ele influencia. E aí tem a geração que é o shopper, e compra de um jeito, né? E aí eu fico pensando, né? Como comunicar? Ou você faz produtos por nicho, né? Eu vou fazer um produto só para Gen Z, fazer um produto só para millennials, fazer um produto só para baby boomers. E muitas vezes faz sentido, porque você também precisa trazer uma nutrição, que a nutrição que eu preciso hoje é diferente da Bianca, né? Sim.
Nós temos uma diferença de idades, eu tenho necessidades diferentes, eu já estou começando a entrar na sarcopenia também, então a gente começa a ficar preocupada, né? Então, mas é exatamente isso, né? Essa preocupação. Como as empresas podem comunicar essa saúde com propósito? Essa questão da geração, eu vou começar roubando a palavra de vocês e saindo na frente, porque eu sou baby boomer. Eu passei por tudo, né? Então, eu sou o que mais vi tudo isso. Mas não resta a menor dúvida que as gerações elas estão ficando com, digamos, com personalidades muito mais marcantes, né? Então, o que o baby boomer pode ser definido, eles são elementos muito mais amplos do que, por exemplo, a gente falar de uma geração Z, que está aí realmente com uma postura muito clara, independente de eu gostar ou não gostar, não tem nada a ver, mas eles são assim, assim tem que ser, assim eles querem ser e assim nós temos que respeitar cada um do jeito que deseja ser, né? Então, essa preocupação, ela não pode deixar de estar fora, né? Então, você tem que se preocupar com que o seu produto seja um produto premium, que ele atenda a qualidade, a sensorialidade, a nutrição, mas que ele também se comunique com a geração. Então, é muito importante. E eu não vi ninguém que possa dizer eu sou um especialista na comunicação da geração Z, eu sou especialista na geração na comunicação da geração alfa, seja o que for, né? Porque, na verdade, isso está mudando tão rápido que você precisa estar permanentemente atualizado. Mas eu deixo para a Natália fazer o complemento aí. Eu acho que isso é um ponto importante. E o que eu percebo é que as empresas, de uma maneira geral, elas já aprenderam que elas precisam se comunicar de uma maneira diferente. Então, eu vejo que muitas vezes a gente tem produtos muito parecidos ou com uma mesma composição, trabalhando de forma diferente para atingir uma geração ou outra, né? Porque, de fato, elas são diferentes, elas têm interesses diferentes, elas têm valores diferentes, mas existe oportunidade de negócios, né, para ambas as gerações. Então, dentro de grandes grupos, eu percebo que muitas vezes eles criam uma segunda linha para conseguir atingir mais a Jay-Z, que muitas vezes é o mesmo produto que eu tenho para um millennial, mas que é repaginado, tem uma comunicação mais focada para essa população. E da mesma forma, baby boomers, enfim, eu acho que a gente pode se ajustar nessa comunicação. Enquanto profissionais de saúde também, né? Apesar, eu brinco, né, que apesar de eu ter focado mais recentemente no estudo do envelhecimento, da longevidade... Que é uma grande tendência, não resta a menor dúvida. Que é uma grande tendência, Isso. né? Os últimos 10 anos, praticamente, me foquei muito nisso, mas eu acho que me deu principalmente bagagem para eu atender o adulto. Porque aí eu sei o que o adulto vai enfrentar lá na frente. Então, eu tenho que transpor essa linguagem, né, do que eu tô vendo aqui hoje, que é o reflexo do envelhecimento, mas que vai se aplicar numa geração mais jovem e até mesmo na Jay-Z, né, que muitas vezes tem uma preocupação maior com a saúde, mas talvez com uma ótica um pouco distorcida pelas redes sociais ou as informações que eles têm acesso hoje. Sabe, Natália, você agora exatamente definiu o grande propósito da criação da NutriConnection, né? Essa comunicação que é a ciência comunicada de forma que o consumidor entenda, né, que eu costumo chamar o processo translacional, né? Você conhece a expressão. Então, é exatamente isso. A NutriConnection ela nasceu exatamente para facilitar essa comunicação. E nós começamos num momento com grandes desafios e a gente se sente plenamente reconhecido, recompensado, porque o nosso esforço está indo exatamente para aquele ponto que a gente já enxergava desde o ano 2020, 2021, logo após a pandemia, onde tínhamos vários outros problemas, mas que começa a se consolidar exatamente com a sua colocação. Perfeito, estamos alinhados. É isso aí. Ai, gente, infelizmente nosso tempo tá acabando. Como o Ari comentou, o relatório é muito rico de informação, então a gente precisaria de um intensivão, né, pra gente conseguir falar sobre todo ele. Bom, eu queria deixar aberto para considerações finais de vocês.
Bom, eu mais uma vez agradeço a atenção de vocês, de nos convidarem, de a gente poder estar aqui. Eu espero minimamente ter atingido a expectativa dos nossos ouvintes, com informações que realmente possam talvez até nem ter respondido todas as questões, mas pelo menos mostrado aonde a gente oferece as soluções e que a gente pode ser o caminho, estamos inteiramente à disposição. Esse é o nosso trabalho. Sem realmente o consumidor não vale nada, porque realmente o nosso foco, o nosso propósito é nesse sentido. Foi excelente, eu acho que até realmente tem horas que a gente tem que parar no meio, né? Ainda podia falar mais, mas não resta a menor dúvida que nós estamos tendo hoje a grande oportunidade de mostrar o nosso trabalho através do convite de vocês, mas muito mais do que isso, o nosso propósito, porque não existe trabalho bem-sucedido se ele não tiver um propósito. Exato. Bom, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui participando dessa discussão riquíssima aqui. Esse é um tema que eu gosto muito, né? Porque a gente consegue ver as soluções da indústria para colocar, aplicar ali na prática. Eu gosto muito dessa interface, não só da ciência que é intocável, mas aquilo que de fato vira ali o benefício para o paciente. Então, foi uma conversa muito agradável, eu agradeço o convite. Bacana. Muito obrigado, né? Obrigado a vocês, obrigado, Bi. E é exatamente essa questão, né? O que a gente faz dentro da indústria de ingredientes são produtos que eu quero ver, falando por mim especificamente, né? Eu quero ver na gôndola. Eu quero comprar esse produto. Eu quero levar essa alimentação para os meus filhos. Eu quero ter essa alimentação em casa, para mim, para minha esposa, né? Então, esse é o propósito. Eu acho que propósito é uma palavra muito bonita, mas é uma palavra que tem um peso, um significado muito grande, né? Mas muito legal. Obrigado, Bi, também. E aí? Deixa ele pra... Gente, muito obrigada. Foi um bate-papo muito rico e espero que a gente realmente tenha atingido a expectativa das pessoas. Por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Entrem em contato com a gente sempre deixa o nosso contato aqui na descrição do Faz vídeo. o blim-blim aí. Sim. Sim, se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês terem conhecimento de quando vai sair mais vídeos, mais conteúdos. A gente sempre pensa, né, Regis, em publicar conteúdos muito, muito bons, muito ricos sobre tendências, sobre nosso portfólio para vocês. Bom, fica aí o convite de vocês chamarem a gente para conhecer nossos serviços e também, por favor, preencham ali se cadastrem para baixar o relatório do Ari, porque realmente vale muito a pena, é uma base muito completa para suas próximas ações de vendas, de comunicação, de marketing. Bom, muito obrigada, agradeço a audiência e até a próxima. Isso aí, pessoal, muito obrigado. E também fica aqui também os agradecimentos. Quando você vê o episódio pronto lá na imagem, né? A gente não tem ideia da retaguarda, né? Então, todos que contribuíram na retaguarda, a gente também agradece, porque senão não seria viável, né? Perfeito.